Muitas mulheres serial killers são conhecidas por tirar a vida de seus maridos por dinheiro. Já os homens fazem isso por gosto, obsessão ou até mesmo reconhecimento. Mas todas essas coisas não são uma regra. Assim como as serial killers Nanny Doss ou Mary Ann Cotton, existiu um homem que agia da mesma maneira. Um curioso anúncio de jornal na França em 1914 dizia o seguinte: "Eu desejo um amor verdadeiro, de sentimentos que possam assegurar uma felicidade duradoura. Eu sou bastante livre para lhes declarar de pronto que, da minha parte, as condições financeiras não intervirão em nada na escolha de uma esposa. Mas eu desejo, sobretudo, uma mulher de coração, boa dona de casa do interior, verdadeiramente digna desse nome, que possua uma afeição sincera, uma companheira charmosa e, ao mesmo tempo, com uma bela ternura." O caso que eu irei mostrar hoje é sobre um serial killer de viúvas e solteiras francês chamado Henri Landru. Então já deixa o like nesse vídeo e ativa o sininho de notificações que eu te conto tudo. O seu nome completo era Henri Désiré Landru e ele nasceu no dia 12 de abril de 1869 em Paris, na França. Ele era filho de Julien Alexandre Sylvain Landru, um bombeiro que trabalhava em uma siderúrgica, e Flore Henriquel, uma costureira e lavadeira. Acredita-se que o seu segundo nome, Désiré, que em português significa algo como desejado ou ansiado, sugere que ele tenha sido um filho muito desejado pelo casal. Ele também tinha uma irmã mais velha, chamada Florentine. Ao contrário de muitos assassinos em série, Henri Landru não teve uma infância miserável, nem sofreu com pais abusivos. E embora tenha sido criado em uma família pobre, ele cresceu num ambiente feliz e amável, tendo uma infância tranquila. Seus pais eram muito religiosos e Landru foi criado seguindo a tradição e a fé católica. Ele era um frequentador assíduo da igreja e logo se tornou coroinha. A convivência que mantinha com os padres o levou a se interessar ainda mais pela religião, tanto que na adolescência alcançou o cargo de subdiácono da sua igreja. Landru estudava em uma escola católica e era muito querido por seus colegas de classe e pelos padres. Ele era visto como alguém de bom convívio social e muito brincalhão. Também era um aluno muito inteligente e com um bom desempenho acadêmico, se interessando especialmente pela engenharia mecânica. Aos 18 anos, Landru foi convocado para o serviço militar, onde passou 4 anos sendo dispensado com a patente de sargento e se tornando um homem respeitado, mas sem atrair nenhuma atenção. Isso tudo parece quase o início de uma história de herói. Então, como um homem desse se tornou um serial killer? Foi nessa época, em 1891, que ele conheceu e seduziu a jovem Mary Catherine Remy, com quem se casaria na igreja em que frequentava. Madame Mary era prima de Henry, e após uma missa de domingo, segundo o relato da própria Mary, entre aspas, estávamos conversando quando saímos da igreja e então minha história de amor começou. Desse relacionamento nasceram 4 filhos, Mary, Maurice, Suzanne e Charles. Após o nascimento de seus filhos, Henry passou por diversos empregos para manter a sua família, trabalhando como contador, encanador, cartógrafo, vendedor de móveis e até fabricante de brinquedos. Porém, em 1894, um de seus empregadores lhe aplicou um golpe financeiro, fugindo com uma boa quantia para os Estados Unidos. Esse fato parece ter influenciado Henry a enganar financeiramente outras pessoas. Um de seus primeiros golpes foi com a invenção de uma espécie de motocicleta primitiva no ano de 1898, chamada La Landru. Aproveitando-se do rápido desenvolvimento industrial, ele exibiu seu projeto para um grupo de pessoas que foram convencidas a pagar antecipadamente uma quantia em dinheiro no ato da encomenda da sua invenção. Porém, assim que o dinheiro foi embolsado, Landru desapareceu. Landru também aplicou golpes bancários falsificando assinaturas, empréstimos, títulos e contratos financeiros. Entre os anos de 1900 e 1904, a polícia passou a procurá-lo por fraude, mas ele sempre conseguia escapar. Sua sorte finalmente acabou no final daquele ano, 1904, quando ele caiu na rua após fugir de um banco que acabara de fraudar. Ele foi acusado de vários crimes que remontam ao golpe da motocicleta e permaneceu sob custódia na
prisão de Santé, onde fez o que parece ter sido uma falsa tentativa de suicídio, deslizando a cabeça por um laço feito com um lençol no momento em que um guarda entrava em sua cela. A penitenciária então chamou um psiquiatra para avaliar o estado de saúde mental de Landru. Dr. Charles Vallon, diretor do asilo vizinho em Saint-Denis, observou que às vezes Landru se comportava como um vigarista típico, lamentando os mal-entendidos que o levaram à prisão. E em outras ocasiões, Landru exibia sinais de depressão. O Dr. Charles concluiu que Landru estava nas fronteiras da loucura, mas ainda não as tinha cruzado. O relatório do médico não conseguiu convencer o tribunal, que queria mais clareza no diagnóstico para avaliar se Landru estava mentalmente apto para ser julgado. Além do Dr. Charles, outros 2 psiquiatras também examinaram Landru e concordaram com o primeiro diagnóstico, alegando que ele deveria ser tratado com indulgência pela corte. Landru foi sentenciado a 2 anos de prisão na cidade de Fresnes, mas pouco tempo após sua soltura, acumulou várias outras condenações, sempre indo e voltando para a cadeia. Nessa época, a sua esposa Mary e seus 4 filhos passaram a se mudar constantemente, alugando diversos apartamentos baratos nos arredores de Paris. É interessante notar que, mesmo sendo um homem inteligente, Landru era frequentemente pego em flagrante cometendo crimes que o levaram a aproximadamente 10 anos atrás das grades, entre 1904 e 1914. A vida criminosa de Landru, no entanto, não afetou somente sua esposa e seus filhos, mas também a vida de seu pai Julien. Envergonhado pela pessoa que seu filho se tornou, ele tirou a própria vida se enforcando em uma árvore. Ele deixou toda a sua herança para a esposa de Landru e seus netos, e nenhum centavo para Landru. Mesmo assim, Landru deu um jeito de colocar as mãos no dinheiro da herança de seu pai. Então, no ano de 1914, Mary e Landru se separaram. Ele decidiu abrir um negócio vendendo objetos de segunda mão, especialmente móveis e carros. Contudo, a Primeira Guerra Mundial havia explodido, e a Europa se viu em um contexto de drásticas mudanças, principalmente em sua economia. Sem espaço para poder aplicar golpes financeiros, Landru surgiu com um novo esquema, porém, mortal dessa vez. Foi durante uma de suas viagens nos arredores de Paris que ele conheceu Jane Couchet através de um anúncio que ele colocou no jornal. A mulher tinha 39 anos e era muito atraente. Ela era viúva e trabalhava em uma loja de lingerie e tinha um filho de 16 anos chamado André. Jane acreditava que deveria dar ao filho a chance de ter um pai, mesmo que André não gostasse da ideia. Usando o nome Raymond Diard, Landru seduziu Jane, prometendo se casar e assegurando que ela e o seu filho teriam um lar respeitável. Eles rapidamente se tornaram amantes e assumiram um noivado, mas a irmã de Jane, Filomena, e especialmente seu cunhado George, suspeitavam do homem. Em abril de 1914, Jane e o suposto Raymond se mudaram repentinamente para a vila de La Chaussée, deixando André no apartamento da mãe com uma condição: a de visitá-los todos os sábados para passar um tempo com eles. Na nova casa, Raymond era visto como um homem rude por seus vizinhos, não se importando em cumprimentá-los, e Jane era descrita como alguém educada, mas que não conversava muito. Segundo o relato da Madame Hardy, uma vizinha que morava em cima da casa do casal, em uma das visitas de André, filho de Jane, ela espiou por um buraco no chão e pôde ver seus vizinhos almoçando. Porém, um detalhe lhe chamou a atenção. O garoto parecia assustado com Raymond e não esperava a hora de poder ir embora e voltar para a sua vida de relativa independência, ainda que por uma semana. No mês de junho, Jane convidou sua irmã para passar um tempo com o seu futuro cunhado, Raymond. Filomena sentiu uma enorme aversão pelo homem que não disse uma palavra durante o passeio e foi desagradável ao jantarem em um restaurante. Com a guerra se intensificando, Jane voltou para Paris para cuidar de seu filho, enquanto Raymond permaneceu na vila. Ela, contudo, ficou por mais tempo que o planejado, a ponto de Raymond ficar agitado e ir atrás dela em Paris, porém sumindo assim que chegou na cidade. Preocupada com o sumiço de Raymond, Jane voltou a La Chaussée junto de seu cunhado Georges. Porém, ao chegar na casa, eles encontraram um baú contendo cartas de uma outra mulher e a identidade de Henri Désiré Landru. A família toda ficou indignada, menos Jane, que decidiu romper todos os laços com sua irmã e seu cunhado, e se estabelecer com seu filho André na vila de Raymond.
E foi nessa época que Landru começou a matar. Em janeiro de 1915, os três se mudaram para uma vila em Villorné, e depois disso, nem André nem Jane foram vistos novamente. A partir daí, entre 1915 e 1918, Landru fez novas vítimas. Ele percebeu que a guerra havia criado um número incontável de mulheres viúvas que haviam perdido os seus maridos no campo de batalha e, por isso, faziam de tudo para esconder suas dificuldades financeiras. Landru passou a colocar anúncios matrimoniais em jornais com o intuito de conseguir uma suposta esposa, fingindo ser um homem viúvo, solitário e próspero. Desse modo, ele as seduzia e as pedia em casamento, além de convidá-las a morarem com ele. As respostas vinham aos montes e Landru selecionava minuciosamente as pretendentes, mantendo contato com todas e seduzindo as escolhidas, com o objetivo de descobrir detalhes sobre os seus pertences de valor. Como precaução adicional, Landru utilizava uma vasta gama de nomes falsos e mantinha um registro cuidadoso para se comunicar com cada mulher. Com a guerra acontecendo, ele se beneficiava com a indiferença dos policiais quanto ao destino das mulheres, em um momento em que centenas de milhares de jovens estavam perdendo suas vidas nos campos de batalha. Sendo assim, não era incomum que alguém simplesmente desaparecesse sem aviso prévio. Com o dinheiro que roubou de suas vítimas, ele comprou a mansão Hermitage que ficava isolada da cidade de Gambais e convidou suas pretendentes a morar com ele. Um caso especial é o de uma de suas pretendentes, Celestine Buisson, que manteve contato com Landru. Celestine mandava cartas apaixonadas para Landru, que nessa época dizia se chamar Georges Fremiette. Não demorou muito para que eles engatassem em um noivado, convidando a irmã de Celestine, Mary Lacoste, para o casamento. Ao chegar em Gambais, Mary ficou perplexa ao ver a casa pouco mobiliada de seu futuro cunhado. Ela começou a suspeitar que Fremiette era um vigarista de casamentos, tentando colocar as mãos nas economias da ingênua mulher, e aconselhou Celestine a terminar o seu noivado com um homem, que recusou o conselho. Desde então, as irmãs se separaram e cada uma foi para o seu canto. Mary não teve mais notícias da irmã. Landru até tentou tranquilizar Mary de que sua meia-irmã ainda estava viva, enviando-lhe 2 cartões postais falsos de Gambais, supostamente assinados por Celestine. Porém, Mary percebeu imediatamente que as assinaturas eram falsificadas. Após algum tempo sem notícias da irmã, Mary iniciou uma verdadeira busca em torno de Georges Fremiette. Ela rapidamente compilou vários arquivos para a polícia, observando a aparência física de Landru, seus movimentos conhecidos com Celestine desde 1915, a localização e o projeto de sua casa perto de Gambais, seus furtos de contas bancárias de Celestine e os cartões postais falsos após o seu desaparecimento e seus convites falsos para jantar. Em 11 de janeiro de 1919, Mary levou os arquivos para a delegacia de polícia local em Paris e também pediu ajuda ao prefeito de Gambais para localizar o homem. O prefeito reconheceu o homem descrito com precisão por Mary por outro pseudônimo, Raoul Duponte. Ele então colocou Mary em contato com Victorine Pelati, a irmã mais nova de Anna Colombe, que havia feito uma investigação idêntica em 1917. Após compararem as cartas que tinham e oferecendo uma descrição à polícia local, Landru foi rapidamente identificado. A sorte o abandonou quando Mary o avistou por acaso nas ruas de Paris e chamou a polícia, que o prendeu pouco tempo depois. Landru cooperou pouco no interrogatório e insistiu na sua inocência. Nenhum corpo foi encontrado na mansão Hermitage em Gambais, mas encontraram um caderninho preto com anotações sobre as vítimas e suas finanças, além de roupas de mulher e vários documentos legais pertencentes a elas. Landru insistia que os documentos eram de clientes das suas lojas de móveis. Ficou claro que entre 1915 e 1918, Landru havia matado 11 pessoas, 10 mulheres e o filho de uma delas, André. A imprensa fez um show sobre o caso, dando o apelido de Barba Azul francês para Landru, por conta de sua longa e escura barba negra, fazendo referência a um personagem do livro Os Contos da Mamãe Gansa, escrito por Charles Perrault. No julgamento, a acusação alegou que assim que colocava as mãos no patrimônio das vítimas,
Landru as matava, possivelmente por estrangulamento, desmembrava seus corpos e queimava no fogão da cozinha, pois as cinzas do fogão da cozinha revelaram vários fragmentos de pequenos ossos, além do relato das testemunhas de que viram nuvens de fumaça preta saírem pela chaminé de sua casa. Landru foi condenado por homicídio e sentenciado à morte na guilhotina após 3 horas de deliberação do júri. Ele foi finalmente executado em 25 de fevereiro de 1922. Eu agradeço muito por ter ficado até o final do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Eu tenho uma loja de camisetas e moletons que tá aqui na descrição. Se você quiser andar estiloso, é só comprar as minhas camisetas e meus moletons. Continue assistindo a minha playlist de casos clicando aqui. E é isso, muito obrigado.